Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E eu queria dizer para você que tem hora que eu gostaria de não ter o ministério que eu tenho, né? O ministério apologético, ele não é muito compreendido. Ele é um ministério que a própria igreja olha para ele e não dá o devido valor. E isso não é de agora. Foi na época dos profetas do Antigo Testamento, foi na época apostólica. O próprio apóstolo Paulo era um apologista. Então, não é fácil ter esse fardo dado pelo próprio Senhor, missão que precisa ser cumprida por alguém. Não é amistosa, mas precisa ser cumprida. Eu não tenho pretensão de ser melhor do que ninguém, mesmo porque não sou. Como disse o apóstolo Paulo, ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não tenho um pingo de dúvida em afirmar categoricamente que eu sou o menor dos apologistas. Mas nós estamos aqui para tentar ajudar e cooperar com a igreja. E eu já disse, e repito, que a apologética bíblica, ela tem a primeira finalidade, que é criar muros ao redor da igreja, proteger a mente e o coração do povo de Deus. O segundo objetivo da apologética é fomentar subsídios para que, no momento de evangelização, quando o crente em Jesus encontra o perdido do mundo sectário, ele tenha ferramentas para que ele possa argumentar e trazer aquele indivíduo que está com uma cosmovisão teológica equivocada para a Bíblia Sagrada e a sua verdade singular. Então essa é a missão que eu tenho, essa é a missão do CACP, essa é a missão da verdadeira apologética. E aí eu fiz um vídeo sobre o senhor Rodrigo Silva, da seita adventista, e eu começo o meu vídeo dizendo que eu vou falar do amigo do pastor Luiz Saião. E alguém comentou assim, na verdade o Miqueias comentou assim lá no vídeo, entre aspas, amigo do pastor Luiz Saião, amo o CACP, porém não entendo o que faz o pastor Martinez citar o Saião aqui. Vejo como sendo um comentário extremo e infeliz. Aí a Elisete diz assim, é inveja, pessoas medíocres, fala dos outros ou de si mesmo, mas os sábios discutem ideias. Deve ser ideias, né? Agora, entenda uma coisa, você que está me assistindo. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele vai citar nomes de pessoas. Pessoas que causaram problema para ele no ministério. Então, ele cita, quando necessário, nomes. Eu sempre dou aquele exemplo. O Ministério da Saúde, quando ele vem a público, ou Anvisa, que tem algum remédio que precisa ser trocado, então naquela bula tem algum conteúdo naquela fórmula que está matando, ou que está trazendo alguma reação adversa. O que faz a Anvisa e o Ministério da Saúde? Eles vêm a público, mostram o remédio, cita o lote, cita o nome, cita o fabricante, cita o dia que foi fabricado e avisa que se alguém tem esse remédio em casa para não tomar, porque ele pode trazer prejuízos à saúde. É assim que a apologética tem que ser transparente. Tem que ser uma apologética que traz os fatos à realidade. Aqui está o meu celular, gente. Eu tenho aqui o zap do pastor Luiz Saião. Há algum tempo atrás, não sei se você consegue ver aí, há algum tempo atrás, eu entrei em contato com ele quando eu vi alguns banners de podcasts que ele ia participar com o Rodrigo Silva. Aí ele disse assim para mim, não, pastor Martinez, é só um podcast tratando de uma temática. Eu falei, tudo bem, pastor, mas o senhor fica atento. Expliquei das artimanhas que tem o senhor Rodrigo Silva e a seita adventista. Depois, então, que eu conversei com ele, eu fui assistir o podcast. E o que eu vi no podcast foi troca de confetes. Foi, sabe, não foi dois líderes de religião diferente discutindo uma temática comum.
Seria essa a expectativa que eu tinha. Mas não foi isso. Não foi isso. O que eu vi foi ali dois indivíduos argumentando que têm a mesma fé, o mesmo propósito e que são da mesma perspectiva cristã. Novamente entrei em contato com o pastor Luiz Saião, falei, pastor, como é que o senhor tem a mesma perspectiva do Rodrigo Silva? Ele não crê que Jesus terminou a obra na cruz. Ele crê que Jesus está terminando a obra na cruz agora, a partir de 1844. Ele crê numa pseudo-profetisa que falou um monte de barbaridades. Ele crê no sono da alma, juízo investigativo e etc. Fui listando todas as heresias e falei para ele, como é que o senhor troca confetes com esse indivíduo? E aí então ele me disse que esse estilo, esse jeito que ele tem é o jeito dele e que ele acha que assim está trazendo muitos adventistas para a convivência batista, que isso que é ser batista, que esse negócio de ficar com agressividade, não é bem essa palavra, um outro predicado. Então, ele disse que esse é o estilo dele, porque estava funcionando na concepção dele. Eu já disse aqui no canal, vou repetir, se ele estiver me ouvindo. As estatísticas não mostram isso. Segundo o próprio site da seita adventista, o Brasil é um dos lugares que a Organização Adventista do Sétimo Dia mais cresce. Então eu não sei aonde o pastor Luiz Saião tem a estatística dele, mas os fatos são outros. Esse tipo de atitude de pessoas, de lideranças evangélicas, como o pastor Luiz Saião, é que tem trazido grande prejuízo para a igreja brasileira. Bom, aí deu toda uma celeuma, houve lá uma discussão, enfim, passou. Qual foi a minha surpresa? Acho que foi no final do ano passado, eu descobri que o Luiz Saião agora está fazendo caravanas para Israel. Com quem? Com quem? Sim, com ele, o senhor Rodrigo Silva. Então, por que eu citei o Luiz Saião? Por isso. O Luiz Saião hoje, entre as autoridades evangélicas, é uma das que tem dado um guarda-chuva para o Rodrigo Silva se proteger das críticas por causa das heresias da organização dele. Então ele coloca-se debaixo desse guarda-chuva que o Luiz Saião está fornecendo, dizendo, não, eu sou irmão, até o Luiz Saião está dizendo que eu sou ortodoxo. Por que a minha igreja não é? É lamentável isso, eu fico entristecido com isso, mas então por isso que eu citei. Eu estou aqui fazendo o meu papel, estou alertando. Por quê? Porque o Luiz Saião ele pega as pessoas e joga no colo, as ovelhas, e joga no colo do Rodrigo Silva, que para mim, a doutrina adventista é o lobo mais perigoso que nós temos hoje no meio evangélico. Veja, gente, isso é minha opinião e eu estou aqui dando um alerta. Se você quiser acreditar e aceitar, tudo bem. Se você não quiser pensar assim, isso é problema seu com Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Por isso eu comecei fazendo assim a crítica inicial do meu vídeo, dizendo eu vou comentar do amigo do Saião, que disse que o Salomão teve não só milhares de mulheres e concubinas, né? Ele pinta, o Rodrigo Silva pinta o Salomão como um tarado sexual, que praticava o homossexualismo. É um absurdo isso, né? Então, gente, meu papel é esse. Tá dado o recado. Se você quer entender como um alerta que eu estou falando e cuidar da sua alma, ok. Se você não quiser, se você acha que está bom para você, que Deus te abençoe e te guarde. Tá bom? Grande abraço, então, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e que o Senhor nos dê força para enfrentar e combater o bom combate da fé.